Então, o que hoje estava se debatendo, justamente na sessão do Senado, é o que eu vou trazer para vocês dentro desse contexto geral. Vamos começar com o seguinte. Ficou claro e evidente pela entrevista dos jornalistas, e aqui fica, se não me engano, David Agape, né, o nome dele, meus parabéns pela coragem do jornalista brasileiro de expor tudo que ele expôs. Principalmente o consórcio vivido entre Poder Executivo, imprensa, né, e Poder Judiciário. Onde muitos aqui traduzem na figura do ministro Alexandre de Moraes, mas eu gostaria de dizer que isso só acontece porque há conivência, tanto do presidente do Senado, que para mim é um frouxo, um banana, o Rodrigo Pacheco, quanto pelos demais pares do Supremo Tribunal Federal. E ficou claro e evidente hoje que o Brasil está recebendo, pela primeira vez, um mar de informações onde fica escancarada a censura existente hoje no Brasil. E mais do que isso, que aqueles que dizem que defendem democracia, mas ao mesmo tempo defendem censura, não passam de tiranos e de coniventes. E a história vai cobrar isso. Esses corajosos jornalistas que trouxeram à tona todas essas informações, e está muito claro e evidente que o Elon Musk tem muito mais informação do que está sendo jogado aí até agora. Está claro e evidente. A briga que foi comprada é uma briga enorme. Vocês devem ter visto aí, eu não preciso nem falar, está em todas as redes sociais, até já correu aqui nos grupos de WhatsApp, que até o filho do John Lennon entrou na briga. Vocês sabiam disso? Vocês viram isso aí? Até o filho do John Lennon, que é uma figura, o pai dele é uma figura tradicional, né? Americano, cantor, Beatles e tudo mais, mas que sempre teve um posicionamento mais à esquerda, mais democrata. Até o filho do John Lennon entrou na briga. Além de expor o conluio de determinadas autoridades com influências, como é o caso do Felipe Neto. Vocês vejam, e aqui eu vou tentar traduzir para vocês, como foi feita a manipulação para tentar mudar a cabeça do povo brasileiro. Aonde está o problema e o cerne da questão. Porque hoje, em que pese muita gente ter assistido ali a exposição, poucos perceberam, efetivamente, aonde está o cerne da questão, e é isso que eu vou traduzir aqui para vocês. Isso tudo, essa maneira, não começou hoje. E nem se chegou até onde se chegou à toa. Isso tudo foi planejado. E como é que a gente pode afirmar que isso tudo foi planejado? A utilização de agências de checagem para calar a boca das pessoas. A utilização de influenciadores, que não fizeram isso à toa. Não fizeram isso do nada. Vocês viram o caso da Choquei. Vocês viram o tal do craque Neto na Band, num programa de esporte fazendo defesa dessa falsa democracia. Vocês viram ao longo desse período todo jornalistas, o tempo todo como Daniela Lima, Andréa Sadi, a Rede Globo de televisão, todos com o mesmo discurso. E agora eu vou falar para vocês como é que eles tentaram manipular a mente do povo brasileiro. Simples. Acusaram-nos daquilo que eles fazem. Então começou com um sistema burlando a liberdade de expressão antes das eleições de 2022. Como fazer isso? Vamos criar uma única palavra. Mas não foi uma palavra só, foi uma série de palavras. E o mais triste é ver o ministro Alexandre de Moraes, e eu digo triste porque a Corte Suprema, ela deveria ser o exemplo, deveria ser o afago, o amparo de todo um povo. Ela está ali para fazer justiça, por isso que se chama, né? Ministério da Justiça, por isso que se chama Poder Judiciário. Era isso que se esperava de uma corte. Mas nós vemos hoje o ministro do Supremo repetindo a mesma balela que um espectro político repete. E isso é muito grave. O discurso de ontem do ministro Alexandre de Moraes, ele fala que nós não podemos admitir um país autoritário, misógino, homofóbico. Dani Nunes, muito obrigado aqui pelo seu sticker. Misógino, homofóbico, racista. Só faltou colocar o boné do MST para esconder a careca, ministro. O restante, o senhor deixou bem claro no seu discurso de que tudo está alinhado. E esse foi um discurso que foi criado e feito para atingir a população brasileira e aí sim influenciar o voto brasileiro. É justamente o contrário. Quando você tenta calar o oposto, e cala o oposto, que é pior. E os jornalistas mostraram exemplos, o jornalista David Agape mostrou a série de exemplos. O Brasil Paralelo sendo censurado, com a ministra Carmen Lúcia falando assim, não, isso é uma exceção, é censura, mas é uma exceção. O presidente Jair Bolsonaro proibido de fazer live dentro da sua própria residência oficial. Enquanto o outro hoje quer montar, ele ponto. Não se podia fazer live, porque isso era abuso de poder econômico. O Tribunal Superior Eleitoral omitindo a falta de chips e fazendo interlocução diretamente com Taiwan por trás do Poder Executivo. Tudo o que aconteceu está sendo exposto aos poucos. E pior, com interferência estrangeira. Os jornalistas mostraram hoje no Senado a influência do FBI e de outras agências como CIA e tudo mais, interferindo e mostrando como se operar. E pior ainda, trouxeram isso daquilo que foi feito com Donald Trump nos Estados Unidos, ou seja, não foi algo preparado para cá. Foi algo pensado, estrategicamente pensado para ser utilizado no Brasil. Isso é extremamente grave e está vindo à tona. E o que os jornalistas e esse sistema está tentando fazer? Manter o discurso dizendo que há uma ameaça à soberania nacional. Que ameaça à soberania nacional? A soberania nacional foi para o espaço. Nenhum deles, nenhum jornalista desse. Eu estava vendo aquela outra, não sei lá o nome daquela porcaria que tem lá na CNN, querendo dizer, não, porque olha só, é uma falácia do Elon Musk que ele quer proteger. Ele quer proteger os funcionários, porque olha só, o direito constitucional garante que o funcionário não vai ser atingido. E por um acaso o direito constitucional vai ser respeitado nesse país, minha senhora? A senhora acha que todo mundo é trouxa? Ficou claro e evidente que houve uma organização, mas pior do que isso. Ficou claro e evidente que aquilo que chegou no meu ouvido, e que eu já denunciei várias vezes neste canal e no Crocodilo Reaça, que eu venho denunciando, que o então deputado federal Júnior Bozella, e não vem fazer gracinha porque eu tenho a data e tenho a gravação, o então deputado federal Júnior Bozella me ligou, dizendo que o que estava esperando o Levi Fidelix, então vice-presidente do PRTB. Afinal de contas, a imprensa, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo estavam prontos para derrubar Bolsonaro no início da pandemia, isso em fevereiro de 2020. Dependiam exclusivamente do Levi Fidelix convencer o Mourão. E eu falei, que poder tenho eu para convencer Levi Fidelix e Mourão sobre isso? Mas levei a informação, o Levi Fidelix rechaçou e mandou para aquele lugar. E disse que isso ele jamais faria. Como eles não conseguiram fazer aquilo naquela ocasião em que todo o consórcio estava preparado, a partir dali eles vieram manipulando aquilo que os jornalistas estão falando. A partir dali, eles montaram outro plano. Este é a longo prazo. Vamos desgastar. Bater em cima da pandemia, fazer CPMI, dizer que é genocida, aí pode. Mas falar que o outro que foi condenado em 3 instâncias por corrupção é ladrão, aí não pode. Você vai responder um processo, que é o que aconteceu com o Nicolas.
Vai chamar o então presidente da República de genocida, que é um crime típico, é um crime. Ah, não, isso não é injúria, isso não é difamação. Então vejam vocês que as denúncias que estão saindo agora, elas casam perfeitamente com tudo aquilo que a gente já veio falando e falando há muito tempo, mostrando para vocês. E hoje eu posso afirmar para vocês que a minha opinião é que nós fomos vítimas de um golpe. Não um golpe de Estado, como eles estão querendo falar, de canhão, porque a única coisa que eles sabem fazer é reproduzir, parece papagaio. Nós somos vítimas de um golpe vindo do exterior. Manipulação de autoridades, e isso deve ser averiguado muito seriamente. As denúncias estão aí. E o que eles fazem? Ao invés de eles verificarem a denúncia, eles querem defender o outro lado. Ao invés de eles querem apurar a denúncia, não. Veja só, o Elon Musk ele faz parceria com a Arábia Saudita, que é ditadora, ele faz parceria com a China, que é ditadora, e todos, não é um jornalista, dois jornalistas, uma emissora, todos seguem o mesmo discurso. Por quê? Porque ele é programado. Hoje eu estava vendo o tal do Josias de Souza. Senhor Josias de Souza, o senhor é um fanfarrão. O senhor perdeu toda a credibilidade que poderia ter tido um dia como jornalista. Dizer que o Twitter serve a organizações criminosas, só se for da tua casa. Só se for da tua casa ou do UOL, que é a única organização criminosa que eu vejo o Twitter servindo. Por que isso for verdade, senhor Josias de Souza? O que está fazendo o senhor ministro, Alexandre de Moraes, dentro de uma plataforma que serve a organização criminosa? Por que não sente hoje lá indo? Por que Felipe Neto não saiu lá indo? Essa é a verdade. Então vocês vejam que é construído um discurso para tentar agora manchar algo que é impossível ser manchado, que é a figura do Elon Musk. Porque é isso que eles fazem com qualquer um que queira mostrar para vocês a verdade. E o grande problema dessa história toda é que eles bateram de frente com alguém que eles não conseguem enfrentar. Porque enquanto era o Bolsonaro que estava falando e mostrando pra gente a verdade, vamos tornar ele inelegível, vamos colocá-lo na cadeia, vamos perseguir os seus familiares. Enquanto eram jornalistas brasileiros que estavam se expondo, não, vamos tirar a monetização, vamos acabar com a vida financeira deles, vamos exilá-los. E se não assim não resolver, a gente coloca na cadeia. E se colocar na cadeia e não resolver, a gente tira da cadeia paraplégica, que foi o que aconteceu com o Oswaldo Staca. Na tentativa sempre de calar o outro lado. E nós fomos nos acostumando com isso porque a imprensa foi pegando as pessoas que não ligam pra política, que não querem saber do dia a dia, e foram embutindo isso na cabeça delas. O que fez o Elon Musk que deixou eles tão irritados? Aquilo que eu tinha cantado a bola no último domingo, pra vocês. O Elon Musk vai fazer furar a bolha. E furou a bolha. A bolha furou. Isso foi parar no mundo inteiro. Os nossos deputados estavam ontem no Parlamento Europeu. Isso está sendo difundido e divulgado pelo mundo todo, mas não só para que o mundo acordasse. Aqui no Brasil as pessoas acordaram. A pesquisa da Genial Quest, que mostra que quase 70% da população está a favor do Musk e contra o STF, mostra isso. E o que eles estão fazendo? Dobrando a aposta. Como dobrar a aposta? Querendo colocar medo em vocês. Porque vocês acham que o Elon Musk está com medo do Alexandre de Moraes, gente? Vamos ser sinceros. O Elon Musk está com medo do Alexandre de Moraes de busca a pensão que ele falou, eu choquei. O Elon Musk está cagando andando aqui pelo Poder Judiciário brasileiro, pro Twitter aqui ou não. Precisamos de uma reforma do judiciário urgente, Marcelo Lopes. Eu acho que a gente precisa reformar, é tudo. Eu sou a favor, inclusive, de uma nova constituinte. Essa sim, vindo para valer, conservadora, com os mundos atuais. Vamos lá, para vocês verem como que eles estão tentando manchar a figura de uma pessoa que é respeitada no mundo inteiro. O Elon Musk leva a internet para a Ucrânia, na guerra da Rússia. Ele leva energia. Ele tem essas ONGs de verdade, não essas de mentira, para dar assistência às pessoas com fome. O cara lançou, essa semana, 23 novos satélites no espaço, enquanto esses palhaços estavam querendo acusar o cara. 23 novos satélites. Eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês, que fogem da bolha, e que para vocês verem como que eles conseguiram fazer uma besteira sem tamanho. Porque estava tudo lindo pro sistema. Ah, vamos intervir de novo aqui, calar a rede social para as eleições municipais, a gente faz a mesma coisa em 2026, está tudo certo. E aí a gente vai com a mesma historinha, com o mesmo lenga-lenga de sempre. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas importantes que eu quero. Vamos ver, eu separei aqui. Esta aqui é de arrepiar. O Elon Musk, que não é nada, é um bilionário mimado, segundo a esquerda brasileira. Segundo o senhor ministro Alexandre de Moraes, ele é um alienígena. Segundo o comedor de capim, ele não plantou um pé de capim para ele comer e os súditos dele comerem. Vejam só o que faz hoje para o Brasil esse homem que não plantou um pé de capim. Vocês vão ver que isso daqui é Brasil. Isso aqui é Brasil. Olha só isso aqui, gente. Tá mostrando um negócio pra vocês, ó. Vou gastar Starlink aqui, né? Aqui o pessoal fez lá do GPS, tá vendo aqui? O aparelho deles, vai então cabo, né? O que a gente fez isso aqui, ó. Eu tô com a Starlink nessa coletadeira. Aquela lá não tem. Mas eu uso esse aparelho pra mandar sinal pra aquela máquina. Então aqui eu tenho internet, lá ele recebe a internet normal, funciona bom de tudo. Então se tiver mais máquinas, nós só colocando os aparelhos com internet em todos, um só dando com o Starlink. É, ó, cabo ligado aqui, ó. Desce pra Starlink normal, vou aqui, ó. O adaptador da Starlink, ó. Cabo normal, aqui dentro. Esse é o cara que não plantou um pé de capim no Brasil. Vocês estão vendo o porquê que o nosso agronegócio hoje segurou toda essa onda? Graças a esse cara que não plantou um pé de capim. Burro é o Elon Musk. Não é o sujeito de 9 dedos que não sabe escrever o O com o rabo. Se tirar a cueca desse vagabundo, sentar na areia, não sai a letra O. Mas burro é o Elon Musk. Esse é o cara que não produziu um pé de capim. Mas para evitar de eu falar aqui, eu vou colocar um jornalista falando da Jovem Pan Business. Olha só. A Starlink, o negócio de internet via satélite de Elon Musk, fechou um negócio que promete acelerar ainda mais o agronegócio brasileiro. A partir de agora, a maior fabricante de máquinas agrícolas do mundo, que é a John Deere, está nessa parceria com a Starlink para levar mais conectividade ao agronegócio. O que significa isso? Tratores, máquinas da empresa estarão conectadas via satélite. É interessante ver as máquinas da John Deere no campo, porque muitas delas são autônomas, né? Não tem cara colocando ali, tem telemetria, e elas fazem a conexão da fazenda com as chamadas salas de operações da empresa. A partir de agora, elas vão contar com esse serviço da Starlink para fazer essa conexão via satélite. Esse projeto começa nos Estados Unidos e no Brasil. Afinal, claro, cerca de 30% do PIB brasileiro vem do agronegócio. Então, na verdade, essa parceria foi muito feliz de começar também aqui no Brasil essa, não é nem experiência, esse já modo de se fazer o agronegócio, de se fazer ali, do negócio começar ali no campo realmente. A gente falou aqui nas últimas semanas que a SpaceX, a empresa aeroespacial de Elon Musk, mandou o foguete deles aí com um conjunto de 6 satélites para melhorar a conexão de telefone comum.
Por quê? Porque a expectativa da SpaceX é, com a Starlink, que é o braço de negócio da empresa, né, que é de internet via satélite, é com a Starlink gerar 10 bilhões de dólares este ano. Então tem muita gente que acha que a SpaceX é projeto de maluco, é projeto de lunático, que quer mandar os humanos para Marte. É, também, tem planos ali. Mas o dinheiro da SpaceX hoje vem de um negócio chamado Starlink. E é a Starlink que vai ajudar a acelerar e conectar ainda mais o agronegócio. Esse é o burro que não planta um pé de capim, que lançou só essa semana 23 satélites. E aí vem toda a imprensa brasileira fazer essa narrativa para querer colocar esse cara como sendo um bandido, como sendo um sujeito que é um bilionário mimado querendo mexer na democracia brasileira. Aqui alguém citou, André, e as casas de 10 mil dólares do Elon Musk, que estão revolucionando a questão das moradias nos Estados Unidos. Você compra uma casa pré-moldada de 10 mil dólares, ela vem pronta, em 2 dias ela é montada, vem um caminhão, o cara monta, ponto, você já tá numa casa. Inclusive ele vendeu a mansão dele e tá morando numa dessas. Você acredita nisso? Dá pra acreditar nisso? O cara vendeu a mansão dele para provar que a casa era eficiente. E com um detalhe, ela já vem toda conectada. E é justamente isso que está assustando o poder, porque eles bateram de frente com um cara e falou assim, opa, pera um pouquinho, vocês estão querendo mexer na minha rede social? O sujeito pagou 44 bilhões de dólares por ela, pro STF brasileiro falar o que ele tem que fazer ou não. E quem é o regime que entra na tua casa e fala que você não é o proprietário dela, e que diz que você tem que morar com 5 outras famílias, e que diz o que você tem que comer? Qual é o regime no mundo que faz isso? É o capitalismo? Ou é o comunismo? Quem que é o dono da Starlink? Quem que é o dono do Twitter ou do X? Parem e pensem. Ali é a casa do cara. Por que ele se influenciou? Porque ele queria mexer no Brasil? Não. Ele é um empresário, ele visa lucro, e agora eles estão querendo dizer que essa questão de visar lucro desse empresário é um problema, porque ele é um capitalista que está interessado aqui nas reservas de lítio do Brasil. Meu amigo, se ele quisesse reservas de lítio no Brasil, ele comprava meia dúzia de índios, talvez resolver o problema. Porque vocês não deixam tocar nessas terras. Mas os índios fazem o que bem entender lá dentro. As nossas reservas hoje estão sendo exploradas por franceses e europeus, vocês não estão nem preocupados com isso. Se ele quiser lítio, ele vai na Bolívia e pega lítio na Bolívia, que tem mais até do que no Brasil. Então as narrativas que eles querem criar para tentar atingir a figura do Elon Musk, eles não conseguem, por causa disso. Como é que eles vão conseguir superar isso? Porque foi muito fácil você falar que o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, o Bolsonaro queria instalar uma ditadura, o Bolsonaro queria um regime. E perseguir uma pessoa que está aqui no Brasil. Agora, como é que vai fazer isso com um homem que é o segundo, terceiro mais rico do mundo? Antes começou com o terceiro, virou segundo, voltou a terceiro. Como é que você vai fazer isso com esse cara? O sujeito que manda na comunicação mundial hoje. E pior, os tribunais brasileiros vêm com essa historinha, não, porque tem que respeitar a lei brasileira. Ele está acusando vocês de não respeitarem a Constituição. Ele está acusando vocês de não respeitarem a lei. E aí eles querem inverter o jogo dizendo que ele que não está respeitando porque tem que respeitar o Poder Judiciário. Quer dizer, então nós temos que respeitar o Poder Judiciário da Venezuela, que decidiu que essas eleições que eles vão fazer lá não tem fraude nenhuma. Vocês entenderam como é que é a narrativa? O fato de existir o Poder Judiciário, ele está ali para garantir a execução das leis. Se o Poder Judiciário está sendo acusado de não cumprir, o que caberia? Princípio da transparência. Mas está tudo em sigilo por quê? Está tudo em sigilo por quê? E qual que é o grande problema? Ele detém os e-mails que foram trocados com essa turminha. Tá aí o tal do Felipe Neto, que agora tá fazendo gracinha, tic-tac, tic-tac. Agora me pegaram, olha só, eu fiz mesmo. E não sei o que, aonde? Na própria rede do cara que eles chamam de fascista. Mas o Elon Musk deixa esse sujeito dentro da rede dele. Eu vou ser sincero, esse é o cara mais democrático que eu já vi. Porque se eu fosse o Elon Musk, o primeiro que eu mandava pegar era o Felipe Neto, corta logo a conta desse engraçadinho. Aí ele ligava pro Google e falava, faz a mesma coisa com ele também. Aí vamos ver, ele vai ver do quê? Vai tomar banho de Nutella onde? Pra mostrar o quê? Porque é isso que ele pregou. Vamos tirar todo mundo das redes sociais. Foi isso que ele fez com o Marlon. Foi isso que ele fez com o Monark. E se fizer o mesmo com ele? Qual vai ser o tamanho da gritaria? Esse cara sabe fazer o quê na vida, além de tomar banho de Nutella e pintar cabelo? Porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. Então a verdade é uma só. Esta briga não tem como ser vencida pelo sistema brasileiro. Não tem. Podem espernear, podem agredir, podem querer calar as pessoas. E a resposta é muito simples. Vocês foram brigar com alguém que é muito mais poderoso que vocês. E isso é a realidade do mundo global hoje. A democracia é muito bem-vinda. O sujeito não interferiu em porcaria de processo nenhum. Aonde que tem obstrução de justiça em processo? Qual que é a caracterização? Ele colocou alguma prova dentro, ele obstruiu o quê? Ah não, ele está sendo investigado por um processo de obstrução de justiça. Então isso começa a circular no meio. O meio jurídico já acordou, porque tinha muito advogado que estava dormindo ainda. Não, isso não é comigo. O meio jurídico acordou. O meio jornalístico acordou, como falou o jornalista hoje, o David Agri. Alguns editoriais, como o do Estadão, alguma imprensa, como uma coisa aqui no Antagonista, outra ali no Metrópolis, já começa a aparecer. E isso está incomodando muito. Um jornalista como o Demetrio Magnoli já bateu de frente com seus pais na própria Globo News. Curiosamente, tira o Demetrio aqui um pouquinho, deixa eu descantear um pouco aqui, que ele está falando muito. E o que o Elon Musk está falando? Aquilo que é o real. Como que a gente deve resolver isso? Resolver isso batendo de frente, encarando o problema. O Supremo Tribunal Federal deveria rever suas ações. Pedro Luiz Arda, muito obrigado pelo superchat. Parece que a verdadeira guerra é entre Soros e Musk. Se o Trump voltar e não atacar a instrumentalização da federacia, qual é o risco de não mudar nada na situação? E você acha, Pedro Luiz, que o Trump vai ficar quieto? Você acha? O Trump anda hoje com uma camisa, como falou o Flávio Bolsonaro na cultura, estampada. Eu ganhei e você sabe. Mandando recado pro Biden todo santo dia. Vocês acham que o Trump vai entrar daqui 6 meses, 7 meses e vai ficar quietinho? Vocês acham mesmo? E é justamente esse o pavor do sistema aqui do Brasil. Do risco. O Elon Musk tocou numa ferida que eles achavam que estava tudo controlado, tudo sob controle. E isso foi arquitetado há muito tempo. Vamos dominar as instituições. Lembre-se da palavra do José Dirceu. Poder não se ganha, se toma. Lembre-se da palavra do atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Perdeu o mané. Ou da outra frase, acabamos com o bolsonarismo. Como que essas pessoas podem falar em democracia? Se deveriam ser elas a tomar conta e serem as primeiras a serem imparciais. Como que você pode querer defender a democracia implementando censura? Não cola. Para isso tinha que se apresentar narrativas. E foi isso que eles fizeram. Para que isso desse liga, precisaria das televisões. E foi isso que eles fizeram. E eles estavam conseguindo controlar, porque qual que era a oposição sendo feita à mídia tradicional? A internet. Então vamos lançar o PL 2630, falar que é para regular, porque tudo é discurso de ódio, as redes sociais estão sendo usadas. Que discurso de ódio que eu estou fazendo aqui? Eu estou relatando os fatos. Eu estou mostrando os fatos, não estou fazendo discurso de ódio contra ninguém. Mas isso pode ser tomado por discurso de ódio, porque uma, duas pessoas não fazem esse discurso de ódio. Tira ele lá agora. E mais ainda, que tocou que o Elon Musk ficou mais pé da vida, foi quando falaram assim, não, vocês façam isso, mas não vai dizer que a gente mandou.
Vocês estão fazendo porque é política da plataforma, para esconder a censura oficial. E é isso que está se aguardando, porque se o Elon Musk trouxer isso, trouxer uma prova de que eles fizeram isso, gente, a casa caiu. Vai ficar claro, evidente, transparente para o mundo todo, para todo mundo, o que aconteceu. E mais, que os demais participaram. E já se fala numa investigação do Congresso americano de interferências de empresas americanas na eleição no Brasil. Eu recebi essa informação hoje de que já se está falando numa investigação dentro do Congresso americano de como as empresas americanas foram utilizadas para interferir na eleição do Brasil. Imagina na hora que o Trump entrar e ia mudar parte desse Congresso americano. Muito obrigado, Wilson Teles, bem-vindo aqui, mais um membro do canal. Nunca ficou tão claro a luta do bem contra o mal. Muito obrigado pelas suas palavras, Wilson. Vocês entenderam o tamanho da proporção que ganhou? Por isso que eu vou mostrar algumas outras coisas aqui para vocês. Vocês aguentam mais uns 10, 15 minutinhos nessa live? Só para mostrar algumas coisas importantes. Aldo Luiz Cardeiro de Mello. Em caso de bloqueio do X no Brasil, existe corte internacional que o Musk possa recorrer? Que sanções poderia Moraes e Brasil sofrer? Aldo Luiz, se cortar o X do Brasil, eu acredito que o Elon Musk vai jogar a internet via satélite gratuita aqui, distribuir direto via satélite. Você acabou de ver a reportagem aqui que os celulares vão receber direto a internet. O Elon Musk, se quiser, ele corta o acesso das próprias empresas de telecomunicação no Brasil. Aí vieram com aquela balela para vocês de que aqui tem o SuperSat, não sei o que lá, o satélite brasileiro, que tem 2, 3 satélites. Eles não conseguem fazer comunicação sem os demais. Satélite não é tudo igual. A grande parada e o grande negócio do Elon Musk foi colocar o satélite mais próximo da Terra. E com isso ele ter uma abrangência maior. Existem tipos e tipos de satélite. E são poucas as empresas e os países no mundo que detêm esse tipo de tecnologia. Essa é a diferença. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, para vocês verem a que ponto chegou. Eu vou mostrar primeiro, olha aqui, ó, o que eles estão escondendo aqui de vocês. Olha só. Bastidor de André Sadi, aliado do presidente Lula, questiona atitudes de empresário do X e diz que Elon Musk só fez ameaça até o momento. Olha só. Olha, como um aliado de Lula, queria pontuar isso, um petista ali da cúpula do partido, muito ligado a Lula, ele falou, sabe até agora, o que o Musk fez de fato? Ele está ameaçando. Então ele está fazendo a mesma estratégia que Bolsonaro lá na Paulista, quando ele disse que ele não ia obedecer mais nenhuma decisão judicial. E aí todo mundo cai na armadilha, todo mundo fica ali comentando, a frase dele é assim, ó, eles usam essa brincadeira do Amacilada Bino, né? Todo mundo caiu na cilada desse jeito, ele diz assim, ó, a palavra do presidente da República tem muito poder, tem muita força. Hoje não tem mais rito do poder, eu achei muito interessante isso. Não tem como você entrar em todas, você precisa escolher a batalha. Uma coisa é prestar solidariedade a Moraes, outra coisa é entrar no mérito e agir como influência. Tem uma turma do torno do Lula mais pragmática que acha que assim, gente, deixa prestar solidariedade, mas deixa a polícia resolver, a lei resolver, e não ficar tirando o tempo todo ali a discussão dos autos para um debate político central, sabe? Em qualquer perfil de político de extrema-direita, eles estão amando essa discussão. Nós estamos debatendo o que Deve estar adorando também. Vamos lá, o que a gente sai dessa fala? Será que eu entendi bem ou os assessores do Lula estão querendo deixar o Moraes sozinho na história? O que vocês entenderam dessa fala dela? Não, nós temos que escolher a batalha onde a gente vai participar. Essa batalha não é nossa. Essa batalha é do Alexandre de Moraes. Deixa ali a polícia resolver, o Alexandre de Moraes resolver, vamos sair nós daqui. Vocês entenderam? E vocês podem ter certeza que, se por um acaso o Elon Musk trouxer, porque eu não posso afirmar, eu só acho muito estranho que um cara do gabarito dele se preocupar, essa madrugada, fazer uma live com parlamentares brasileiros. Ele não tá nessa por brincadeira, pra querer brincar. Ah, vou brincar hoje de marionete com o povo brasileiro. Então veja só que já é uma manifestação. Ah, um amigo do Lula, você veja só, um interlocutor do Lula falou assim, não, isso aí não é problema nosso, não, isso aí sai dessa, não vai ficar discutido no YouTube, isso é um problema do judiciário. Boa tarde, Júlio Gonçalves, boa tarde a todos vocês. Os ratos começaram a pular do barco, terceiro. E quando o negócio vier à tona, vai ser um querendo pular mais do que o outro. Então vocês vejam que tá até agora, nesse exato momento, tá até agora sendo feita discussão. E é esse o pavor que eles têm das redes sociais, porque nós fizemos o controle. Hoje o povo muda a situação. Esse é o trabalho que eu venho fazendo nas redes sociais, mostrando pra vocês o caminho. Não adianta só eu ficar aqui mostrando, olha só a briguinha da Globo, olha só que falou jornalista, isso é fácil, cara. Mas eu obrigado também aqui no seu sticker. Isso é muito fácil. Eu mostrar somente a briguinha que fez a jornalista, vocês fazem isso todo dia. Mas o difícil é entrar aqui, abrir live, ficar 45 minutos falando e mostrando a realidade pra vocês. Vocês viram que veio pesquisa da Genial Quest, já tá divulgada aí pra tudo quanto é canto, que 4 estados, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, olha que não falaram de Santa Catarina, porque se falar de Santa Catarina ia ser uma lavada. Os governadores têm mais de 62% de aprovação da população. Todos governadores de direita. A população toda agora está sabendo de política. Porque não se fala de outra coisa. Eu mostrei pra vocês que dentro do stand-up comedy não se fala de outra coisa. Os comediantes estão tirando sarro da cara do Alexandre de Moraes e do Lula. Da briga com o Elon Musk. E agora vocês estão vendo aqui a preocupação da Andréa Sadi e de todos os jornalistas da Rede Globo. Porque vocês vão dançar, o que é de vocês está guardado. E o que vocês fizeram com a nação brasileira, todos vocês vão ter que responder. Todos. Sem exceção. Da maneira correta. Obedecendo o devido processo legal. Sem censura. Que é o que vocês gostam de fazer com o povo brasileiro. Nunca desistam do seu país. Não se vendam por um botijão de gás ou por uma cesta básica. Pensem nisso.